Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parece estar prestes a dar certo, algo dentro de você encontra um jeito sutil de estragar tudo? Não é azar, não é destino sendo cruel. É o eco silencioso da autossabotagem, um dos mecanismos mais sutis e poderosos que o ser humano carrega dentro de si. Ela não chega gritando, ela sussurra nas pequenas dúvidas, nas hesitações disfarçadas de prudência, nas desculpas bem argumentadas que você conta para si mesmo. Não é o momento certo. Talvez eu ainda não esteja pronto. Depois eu tento. E enquanto o tempo passa, os sonhos ficam à margem, observando você construir muros onde deveriam existir pontes. Mas aqui está o segredo que quase ninguém te conta. A autossabotagem não é um inimigo externo. Ela é a face oculta do medo. O medo de ser quem você realmente é. O medo de brilhar mais do que te ensinaram que você podia. Quando você começa a se aproximar da sua verdadeira luz, parte de você, moldada por traumas, comparações e rejeições antigas, entra em pânico. Essa parte acredita que se você crescer demais, será punido. Se for feliz demais, será abandonado. Se realizar demais, será invejado. E assim, inconscientemente, você freia, diminui sua vibração, desliga seu próprio poder. Mas e se eu te dissesse que existe uma força capaz de reverter tudo isso? Uma força quântica que não está fora, mas dentro de você, esperando apenas que você desperte para ela? Sim, a autossabotagem é uma ilusão criada pelo ego para te manter no conhecido, no território seguro do previsível. Mas a realização plena só nasce quando você atravessa esse limite. Imagine por um instante você caminhando confiante rumo à vida que sempre sonhou, sem medo de falhar, sem necessidade de aprovação. Essa visão não é fantasia, é a memória do seu eu quântico te chamando de volta, porque em níveis mais sutis da consciência, você já é tudo aquilo que busca. O problema é que a mente linear ainda acredita nas velhas narrativas. E é aqui que o jogo muda. Porque o despertar começa quando você percebe que não há nada a vencer. O que há é apenas reprogramar a vibração. Toda vez que você se julga incapaz, o campo quântico responde com mais limitações. Mas quando você começa a afirmar, com convicção e presença, que é merecedor, capaz e digno, o universo se reorganiza para refletir essa nova frequência. Você não está lutando contra o mundo. Você está apenas relembrando quem sempre foi. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e imagine que com cada respiração você dissolve camadas antigas de autossabotagem. As vozes do medo se tornam mais distantes, até que reste apenas silêncio. Nesse silêncio, algo desperta. Uma presença calma, serena e poderosa. É a sua consciência quântica emergindo. Ela observa os pensamentos sem se prender a eles. Ela entende que cada obstáculo é apenas uma frequência pedindo para ser transmutada. E é nesse ponto que você deixa de ser vítima das circunstâncias para se tornar o criador da própria realidade. Porque no instante em que você reconhece a autossabotagem, sem culpa, sem resistência, ela perde o poder. Você não precisa lutar com ela. Precisa apenas iluminar o espaço onde ela se esconde. E a luz da consciência é o antídoto mais poderoso que existe. A partir daqui tudo começa a mudar. O que antes te paralisava, agora te impulsiona. O que antes te feriu, agora te ensina. O que antes era sombra, agora se torna sabedoria. E é justamente nesse ponto, nesse limiar entre o velho e o novo, que a transformação quântica começa a agir. Você não precisa entender a física do processo, basta sentir. Porque o campo quântico responde à vibração, não à lógica. Quando você vibra medo, atrai obstáculos. Quando vibra presença e confiança, atrai sincronicidades. E quando vibra amor, o amor por si mesmo, a realidade inteira começa a se reorganizar para refletir isso.
é o início da libertação dos padrões negativos, um renascimento silencioso, quase invisível, mas que muda tudo. E quando você menos espera, percebe que as situações que antes te derrubavam, agora não têm mais poder sobre você, porque o seu campo mudou. E quando o campo muda, o destino muda junto. No próximo instante, você começará a ver os sinais dessa nova vibração surgindo. Quando você decide iluminar aquilo que antes te dominava, começa a perceber padrões com clareza. Eles deixam de ser acusações e passam a ser mapas. Mapas que mostram exatamente onde sua energia ficou presa, quais territórios internos pedem atenção e cura. E ao invés de se sentir derrotado por esses mapas, você passa a usá-los como guias. Você entende que cada resistência tem um propósito: revelar onde a sua força ainda não foi reconhecida. Comece a observar sem pressa os pensamentos que surgem quando você está prestes a agir. Quais palavras aparecem primeiro? Qual sensação invade o corpo? Onde a tensão se instala? Esse inventário interno não é para punir, é para trazer informação. Porque informação consciente permite escolha. E escolher é a ação mais poderosa que existe. Escolher com presença muda o curso dos acontecimentos. Permita-se pequenas experiências de coragem deliberada. Não precisa ser nada grandioso. Uma ação simples repetida com intenção já altera a assinatura vibracional. Fale algo que você vinha guardando. Envie uma mensagem que você hesitava em enviar. Tome uma atitude que antes evitava por medo. Cada passo proposital, mesmo pequeno, fortalece um novo caminho energético dentro de você. E não subestime o poder do descanso consciente. Muitas vezes, a autossabotagem se ativa quando você está exausto, desconectado do seu centro. Parar com intenção, respirar profundamente e alinhar corpo, mente e coração é um ato revolucionário. Nessa pausa, reordena-se o campo e a reação automática perde força. A transformação começa a se manifestar nas pequenas decisões diárias, em dizer não quando necessário, em estabelecer limites que respeitem sua energia, em escolher pensamentos que te sustentem. A prática da presença, aliada à compaixão por si mesmo, cria um ambiente interno seguro. Nesse ambiente, a realização pode brotar sem luta, como uma planta que encontra solo fértil. E quando a realização brota, ela não é apenas conquista externa, é uma confirmação interna de que você se lembra de quem realmente é. Assim, o destino deixa de ser um caminho já traçado por antigos medos e passa a ser o resultado natural de uma frequência renovada. Mas antes de seguirmos, eu quero que você sinta algo profundamente. Você nunca esteve quebrado. Você apenas acreditou em versões de si mesmo que não eram verdadeiras. A autossabotagem não é o fim da jornada. É o convite para o início da sua transformação quântica. Despertando a consciência quântica. Quando você começa a perceber os padrões que o prendem, algo muda profundamente. É como se, de repente, as repetições da vida deixassem de ser castigos e passassem a ser mensagens. Mensagens codificadas, vindas do seu próprio campo energético, tentando te lembrar de onde desviou o caminho. Tudo o que se repete, seja uma dor, um fracasso ou um medo, é apenas um eco da energia que você ainda não integrou. Nada está te punindo. Tudo está te convidando a olhar com mais consciência. A autossabotagem, quando observada com amor, se revela como uma bússola. Ela aponta exatamente onde sua alma ainda está tentando se libertar. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era bom o bastante, ou que sonhar alto demais era perigoso. Talvez tenha se acostumado com a ideia de que o sofrimento é nobre e, sem perceber, passou a desconfiar da felicidade. Mas a verdade é simples e poderosa. Você não veio a este mundo para se esconder da própria luz. Você veio para expressar a plenitude da sua consciência. E isso significa lembrar do seu poder criador. No instante em que você aceita essa verdade,
a transformação quântica começa. Porque o universo não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você vibra. E enquanto a sua vibração estiver contaminada por culpa, medo e autossabotagem, o campo continua refletindo as mesmas experiências. Mas quando a vibração muda, o destino muda. Respire fundo. Imagine que o ar entra pelos pulmões como uma onda dourada, leve, vibrante. Essa luz percorre todo o corpo, dissolvendo bloqueios antigos. A cada respiração, uma camada do passado se desfaz. Você começa a sentir-se mais leve, mais inteiro. Agora, imagine uma cena. Você se olha no espelho, não com julgamento, mas com presença. Enxerga não o corpo, mas o ser por trás dos olhos. Aquele que observou todas as dores, todas as vitórias e ainda assim permaneceu. Esse é o eu quântico, a consciência que sempre esteve além da mente. É ele que cria realidades e é com ele que você precisa se reconectar. Mas a mente, acostumada a controlar tudo, tenta resistir. Ela quer explicações, quer provas, quer garantias. E a energia quântica não funciona assim. Ela se move na fé vibracional, na certeza sentida, mesmo quando ainda não há forma visível. Pense em quantas vezes você esteve prestes a realizar algo e de repente algo deu errado. Um atraso, um medo, uma perda, uma distração. E você pensou, eu não mereço isso. Mas o que aconteceu na verdade foi que sua vibração não sustentou o novo campo. A mente sabota o que o coração cria. A boa notícia é que você pode reprogramar isso. Não com força, mas com consciência. Da próxima vez que perceber o impulso de desistir, pare. Sinta o corpo. Pergunte a si mesmo, quem está reagindo agora? Minha essência ou meu medo? E apenas essa pergunta já muda a frequência. Porque quando há observação, o padrão se dissolve. A autossabotagem sobrevive na inconsciência, mas, sob a luz da presença, ela se desmonta sozinha. Você não precisa lutar com ela. Precisa apenas permanecer consciente, porque cada momento de consciência é um ato de libertação. E quando essa libertação começa, o campo ao seu redor muda. Pessoas novas aparecem. Oportunidades antes invisíveis começam a se alinhar. E o que parecia impossível começa a fluir naturalmente. A transformação quântica não é um milagre externo. É a consequência inevitável de um novo estado vibracional. Imagine agora uma linha do tempo. De um lado está a versão de você que vive em medo e limitação. Do outro, a versão que vibra em confiança e realização. Entre as duas, existe apenas uma frequência de escolha. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra é um voto energético. Toda vez que você escolhe se afirmar como capaz, merecedor e em paz, você vota no seu futuro mais elevado e o campo quântico responde imediatamente. Você começa a notar sincronicidades. Um livro cai da estante na hora certa. Um vídeo aparece com uma mensagem perfeita. Uma pessoa surge com uma frase que muda tudo. Isso não é coincidência, é o reflexo da sua nova vibração. E quando isso acontece, algo dentro de você desperta, uma sensação de familiaridade, como se sempre soubesse disso. É o reconhecimento da sua natureza original. Você começa a entender que não há destino fixo, porque o destino é apenas uma projeção das suas vibrações dominantes. Mude a vibração e você muda o caminho. Mas atenção, mudar a vibração não é forçar-se a ser positivo o tempo todo. É estar presente. É sentir o que precisa ser sentido sem se identificar com o medo. É permitir que a emoção flua, sem se prender à história que ela carrega. Essa é a verdadeira alquimia interior. Transformar emoção em energia, dor em sabedoria, medo em força criadora. Quando você começa a viver assim, o universo se torna cooperativo. A vida deixa de ser uma batalha e passa a ser uma dança. E nessa dança, cada passo é guiado por uma inteligência maior.
a inteligência do campo quântico, que tudo observa e tudo organiza. E é aqui que a autossabotagem perde o sentido, porque ela só existe na ausência da consciência. Quando você desperta para o próprio poder, não há mais espaço para ela. A sua energia se expande e você começa a irradiar uma frequência que atrai experiências alinhadas à sua essência. Não há mais medo de brilhar, não há mais vergonha de ser grande. Você entende finalmente que expandir é servir. Ao realizar-se plenamente, você inspira outros a fazer o mesmo. E isso é a verdadeira missão da alma: lembrar quem é e ajudar o mundo a lembrar também, transmutando os padrões e reescrevendo o destino. Agora que você compreendeu o que é a autossabotagem e como ela atua silenciosamente no campo quântico, chegou o momento mais importante da jornada: transmutar. Transmutar é mais do que mudar pensamentos. É alterar a vibração de dentro para fora. É permitir que a consciência ressignifique cada memória que um dia te fez duvidar do seu próprio valor. E essa transmutação não acontece pela força, acontece pela presença. A presença é o portal entre o que você era e o que está se tornando. Feche os olhos por um instante. Imagine-se diante de um espelho energético, não um espelho físico, mas um campo de luz viva, pulsante. Esse espelho reflete não apenas o que você é agora, mas todas as versões de você, passadas, presentes e potenciais. Observe com calma. Veja a si mesmo nos momentos em que desistiu, nos momentos em que se sabotou, em que acreditou não ser suficiente. Não há julgamento aqui, apenas compreensão. Cada versão que aparece diante desse espelho carrega uma intenção original, a de te proteger. A autossabotagem nasceu como um mecanismo de defesa, não como um inimigo. Ela queria evitar que você sofresse de novo, mas o tempo passou e agora esse mecanismo está desatualizado. Então, olhe para essa versão de você e diga mentalmente: eu te vejo, eu te agradeço por ter tentado me proteger, mas agora eu escolho seguir em frente. Nesse instante, imagine uma luz dourada saindo do seu coração e envolvendo essa versão antiga. Ela começa a sorrir e lentamente se dissolve nessa luz. Você sente leveza, sente espaço, sente paz. Essa é a alquimia acontecendo. Você não está lutando contra nada, está reintegrando o que foi negado. E essa reintegração é o segredo da libertação. Cada vez que você acolhe uma parte de si, o seu campo energético se expande. E quanto maior o campo, mais o universo consegue agir em seu favor. É assim que o destino se reescreve, não por controle, mas por ressonância. A partir desse ponto, tudo o que não está em alinhamento com a sua nova vibração começa a se afastar naturalmente. Relacionamentos, hábitos, pensamentos e até lugares que vibram em frequências antigas deixam de fazer sentido. E é normal que o ego se assuste, afinal, ele se alimenta do conhecido. Mas lembre-se, toda vez que algo vai embora, algo mais elevado está tentando entrar. Você não está perdendo, está sendo reposicionado. E quando o reposicionamento acontece, os sinais se tornam evidentes. O tempo parece cooperar. As oportunidades surgem sem esforço. O dinheiro flui com mais naturalidade. A inspiração retorna. Esse é o campo quântico respondendo à sua nova vibração. Agora, pense em algo que você sempre quis realizar, mas que parecia inalcançável. Pode ser um projeto, uma mudança de vida, um sonho antigo. Visualize-o com detalhes. Sinta como seria viver isso agora. O ambiente, as pessoas, as cores, o clima, a sensação. Deixe essa vibração ocupar todo o seu corpo. Porque o segredo não está em querer, está em sentir como se já fosse real. É assim que você colapsa a linha do tempo. O campo quântico não entende futuro ou passado, ele entende frequência.
Se você vibra como quem já vive o que deseja, o campo responde imediatamente, e o que era sonho começa a ganhar forma no plano físico. Mas aqui está o ponto crucial. Você não precisa controlar o como. O como é o idioma do universo. A sua única tarefa é manter-se na vibração da confiança. E essa confiança não é uma crença cega. É uma certeza silenciosa. A certeza de que o seu destino responde ao seu estado interior. Toda vez que sentir a dúvida se aproximar, respire fundo e repita mentalmente: eu confio, eu sou guiado. O universo conspira a meu favor. Repita isso até sentir o corpo relaxar. A cada respiração, a cada palavra, o campo se reprograma. Você começa a caminhar com uma nova energia, mais leve, mais consciente, mais magnética. As pessoas percebem a diferença, não pelo que você diz, mas pelo que você emana. E essa é a verdadeira autoconfiança, o estado em que você não precisa mais provar nada para ninguém. Você simplesmente é. Ser é o ponto máximo da manifestação. Quando você apenas é, tudo se organiza naturalmente ao seu redor. As oportunidades certas te encontram. As conexões certas se formam. O caminho certo se revela, passo a passo. E nesse estado, você percebe que a autossabotagem foi apenas um professor disfarçado. Um mestre silencioso que te mostrou pela dor onde estava a sua cura. Nada foi em vão. Cada queda te ensinou algo. Cada erro foi uma semente de consciência. E agora, todas essas experiências se transformam em sabedoria. A sabedoria de quem entende que o destino não é uma linha fixa, mas um campo maleável, sensível à sua vibração. E a vibração muda toda vez que você escolhe amor em vez de medo, presença em vez de culpa, gratidão em vez de dúvida. A cada escolha consciente, o campo se expande, e com ele, a sua realidade se expande também. Você não está mais tentando mudar o mundo de fora. Você está transformando o mundo de dentro, e é essa transformação que muda tudo. Permaneça nesse estado por alguns segundos. Silencie a mente. Sinta o corpo leve. Sinta o coração pulsando em harmonia com o universo. Aqui não há passado, não há futuro. Há apenas o agora quântico, o ponto onde tudo é possível. E nesse agora, você percebe. A autossabotagem foi apenas o véu que te impedia de ver quem sempre foi. A realização plena não é um lugar ao qual você chega. É o que sobra quando o medo vai embora. O renascimento do seu eu quântico. Há um momento na jornada em que o silêncio se torna revelação. Depois de tantas batalhas internas, de tantos ciclos repetidos, você percebe que nunca precisou lutar. A autossabotagem, o medo, as dúvidas, nada disso era inimigo. Eram apenas portais, passagens disfarçadas, te conduzindo de volta para casa. E agora, aqui, nesse instante, você começa a sentir o retorno. Um retorno a si mesmo, a uma presença tranquila, estável e profunda, que sempre esteve ali, apenas esperando que o ruído cessasse. Essa presença é o seu eu quântico desperto, a parte de você que observa, compreende e cria sem esforço. Ela não busca controle, ela permite o fluxo, ela não reage, ela responde com sabedoria. Ela não teme o futuro, porque sabe que o futuro é apenas o reflexo da vibração que você emana agora. E nesse estado, você finalmente entende o verdadeiro significado da realização plena. Não é acumular conquistas, não é ser admirado ou reconhecido, é sentir-se inteiro, é viver em harmonia com o campo quântico, onde cada escolha, cada palavra e cada gesto estão alinhados com o que há de mais elevado em você. Agora, perceba algo importante. A vida nunca te negou nada. Ela apenas esperava que você vibrasse na frequência certa para receber. Enquanto a mente buscava fora, o coração já sabia o caminho. Enquanto você se comparava, o universo aguardava o momento em que você lembrasse da sua singularidade.
Você não precisa ser como ninguém. Você não precisa repetir nenhum modelo. Tudo o que precisa é viver a sua própria vibração. Porque quando você vibra a sua verdade, você se torna uma frequência única no campo. E essa frequência começa a atrair as experiências perfeitas para você. Pessoas que te entendem sem palavras. Oportunidades que parecem feitas sob medida. Caminhos que se abrem no momento exato. Essa é a dança do universo, a sincronicidade em ação. E tudo começa quando você se permite ser quem é, sem resistência. Agora, imagine um fio de luz subindo da base da sua coluna até o topo da cabeça. Esse fio conecta o seu corpo físico ao seu campo quântico, como uma ponte entre o visível e o invisível. Sinta essa energia circular. Ela vibra em tom dourado e azul. Ela te envolve, te expande e te ancora no presente. Cada célula do seu corpo começa a reconhecer essa nova vibração. Os pensamentos desaceleram, o coração se harmoniza, o corpo inteiro responde a essa nova frequência, a frequência da realização. É nesse estado que você começa a perceber como o universo te responde com precisão. As oportunidades não chegam mais por acaso, elas chegam por ressonância. Você se torna um ímã consciente da sua própria realidade, e essa consciência muda tudo. Porque o que antes te parecia impossível, agora se torna natural. O que antes te paralisava, agora te fortalece. O que antes te limitava, agora te ensina. Você deixa de buscar o milagre e passa a ser o milagre. Porque compreende que o campo quântico não é algo separado de você. Você é o campo, você é a frequência, você é o Criador. E quando essa verdade é sentida, a autossabotagem se dissolve completamente. Ela perde o sentido, porque o medo não pode existir onde há consciência. A culpa não pode resistir onde há amor, e a dúvida não tem espaço onde há presença. Neste momento, imagine-se de pé, de olhos fechados, sentindo o chão sob os pés. Visualize uma luz dourada se expandindo ao redor. Essa luz é o reflexo da sua nova vibração. Ela cresce, se amplia e começa a irradiar para o ambiente à sua volta. Essa luz toca pessoas, lugares e situações conectadas ao seu novo estado de consciência. E aos poucos, você percebe que está ajudando o campo coletivo a se elevar. Porque cada vez que uma pessoa desperta, toda a humanidade se transforma um pouco mais. Você está cumprindo o seu propósito apenas por ser. E é isso que torna a sua presença tão valiosa. Não há pressa, não há obrigação. Há apenas o fluxo natural do ser. E nesse fluxo, tudo acontece no tempo perfeito. Então, se ainda existir alguma parte de você que duvida, abrace essa dúvida com amor. Não lute contra ela, acolha-a. Ela também quer ser vista, compreendida e libertada. Diga a si mesmo, em voz calma e verdadeira: eu me aceito exatamente como sou. Eu honro minha jornada. Eu sou merecedor da realização plena. Sinta o corpo reagindo a essas palavras. É como se cada célula respondesse com um sim silencioso. O campo inteiro vibra e nesse instante o universo inteiro conspira para materializar o seu novo destino. Você não precisa mais correr atrás da realização, porque neste exato momento ela já habita em você. A autossabotagem foi o véu. A transformação quântica é o despertar. E o destino é apenas o reflexo da nova luz que você decidiu acender. Lembre-se, o poder não está nas circunstâncias, está na frequência que você escolhe sustentar. E essa escolha é feita a cada segundo, nas palavras que pensa, nas emoções que cultiva, na vibração que irradia. Agora respire profundamente mais uma vez. Sinta a energia que pulsa no seu coração. E saiba, você renasceu, não como alguém novo, mas como quem se lembrou de si mesmo. A partir daqui tudo será diferente, porque agora você não vive mais pela reação, você vive pela criação. E toda vez que a dúvida quiser voltar, olhe para dentro e diga:
Eu sou o criador da minha realidade e escolho vibrar amor, confiança e presença. Essa é a frase que sela o seu novo destino. E antes que esse vídeo termine, eu quero te deixar um lembrete. Você não está sozinho nessa jornada. Cada alma que desperta envia uma onda de luz que alcança muitas outras. E talvez agora, ao compartilhar essa energia, você seja a luz que alguém precisa para se lembrar do próprio poder também. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Se este vídeo tocou o seu coração, permita que essa vibração continue fluindo. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal Alquimia Ancestral para continuar essa jornada de despertar e transformação. Agora, escolha um dos 2 vídeos que aparecem na tela. Ambos vão expandir ainda mais a sua consciência e fortalecer o seu campo quântico. Te espero lá, com toda a minha luz.